tema dessa ministração é: o seu milagre já começou. Você crê nisso? Diga assim então: o meu milagre já começou. Há um texto que eu quero ler no Evangelho de João, no capítulo 14, versos 12 e 13. Diz assim: na verdade vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que estas, porque eu vou para meu Pai. E tudo quanto pedides em meu nome, eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Então é uma promessa de Deus para mim, uma promessa de Deus para você, que tudo que for pedido em nome de Jesus, Ele fará. E que aqueles que creem no seu nome farão obras ainda maiores do que aquelas que Jesus fez. É uma promessa, e eu profetizo essa verdade na sua vida, para que tudo que você pedir ao Senhor, Ele fará. Amém? É uma promessa de Deus, e nós temos que tomar posse das promessas do Senhor. E quando nós analisamos, nós falamos aqui de obras que Jesus realizou, e quando nós olhamos para a obra de Jesus, nós vemos que Ele dava grande ênfase na salvação das pessoas. Na verdade, o apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo na primeira carta, capítulo 1, verso 15, ele diz isso, que Jesus veio para salvar os pecadores. Muitas vezes Jesus realizava um milagre e dispensava a pessoa dizendo: vai, a tua fé te salvou, teus pecados estão perdoados. Então, pela obra de Jesus, nós podemos receber perdão dos pecados, salvação, e também podemos nos tornar participantes dos milagres que o Senhor tem para nós, das maravilhas, das bênçãos que o Senhor tem preparado para cada um de nós. E eu quero falar um pouco sobre isso, sobre esses milagres, sobre tocar no sobrenatural. Jesus realizou vários milagres. A Bíblia revela alguns deles foram realizados em público, outros foram realizados em secreto, outros individuais, outros milagres alcançaram uma multidão. E hoje esse mesmo Espírito, esse mesmo poder continua ativo para realizar também no nosso meio, para realizar individualmente você e o seu pedido, e para realizar também como igreja. O mesmo poder de Jesus continua ativo e eficaz no nosso meio. O fato é que nós vivemos debaixo dessa verdade, amém? Essa é uma verdade, de que tudo quanto pedimos ao Senhor, Ele fará. Agora, observe um detalhe, né? Quando nós nos deparamos com essa verdade, realmente ela é uma verdade. Nós temos a tendência de pensar, né? Procurar entender com a nossa mente humana, que para que um milagre possa ser realizado, são necessários apenas a palavra de Deus e a fé. Diga, palavra de Deus e fé. Na verdade, esses dois elementos são essenciais, diga essenciais, para que o milagre aconteça. A palavra de Deus é absoluta, é eficaz. Se Deus disse, Ele vai fazer. E a fé é o elemento que chancela essas promessas. Na verdade, a fé, ela chama à existência as promessas de Deus. E quando há palavra de Deus e fé, o cenário está pronto para que o milagre aconteça. Então nós estamos inseridos nesse contexto, porque Deus já liberou a sua palavra em nosso favor, amém? E nós cremos. Quem crê em Deus aqui? Crê no poder do Senhor Jesus? Nós cremos. Então o cenário já está pronto. Deus pode fazer. Agora, nós precisamos entender que a palavra de Deus e a fé, elas são aplicadas num tempo determinado e de uma maneira bem específica, ambos estabelecidos pelo próprio Deus. Então, como eu disse, Jesus realizou alguns milagres. Às vezes era instantâneo, às vezes parecia que demorava, né? Certa vez Jesus estava com os discípulos no barco, e o mar estava agitado, e os discípulos todos desesperados, achando que iam afundar, que iam naufragar. Enquanto eles se desesperavam, o que Jesus fazia? Quem sabe dessa história? Jesus dormia. Até que Jesus acordou, acalmou a tempestade e realizou um milagre, no tempo dele.
Mas certamente no coração e na mente daqueles discípulos, Jesus chegou atrasado, porque a gente poderia ter afundado aqui nesse lugar. Também quando Lázaro morreu, Jesus demorou alguns dias para chegar, mas quando ele chegou, ele ressuscitou Lázaro, ele realizou o milagre. Então o que eu quero dizer é que Jesus agia no seu tempo. Ele tinha um tempo pré-determinado para realizar um milagre. E ele também usava de maneiras bem específicas. Em algum caso eu considero até algumas maneiras não muito convencionais. Nós vamos tratar de uma delas aqui nessa noite. Mas antes de entrar propriamente na palavra, eu quero fechar essa introdução, trazendo 4 aspectos, 4 considerações que nós temos que ter nesse momento, para entender aquilo que Deus quer falar conosco nessa noite. A primeira delas é que todos nós precisamos de uma ação de Deus na nossa vida. Todos nós precisamos de milagres. Você precisa? Eu preciso. Eu preciso porque eu enfrento situações que naturalmente eu sei que eu não vou conseguir alcançar, mas pelo poder sobrenatural de Deus, eu poderei alcançar. Eu preciso. Todos nós precisamos. Temos nossas lutas, nossos anseios, situações que de forma natural não conseguiremos alcançar. Então nós temos que buscar, nós temos que crer, mas ter isso em mente, que nós precisamos. Segundo aspecto, muito importante aqui, o maior milagre que pode acontecer na vida de uma pessoa é a sua salvação, diga salvação. O novo nascimento, do que a Bíblia chama. O resto será tudo consequência. A Bíblia diz que aquele que crer e for batizado será salvo. Então, quando recebemos a salvação, nós partimos para o batismo. Aliás, você que foi para o encontro na semana passada, quem foi para o encontro semana passada? Como é que é o encontro? Mas está muito fraquinho, gente. Não parece que foi tão tremendo assim, não. Vou dar mais uma chance para vocês. Como é que foi o encontro? Tá bom, esse vai passar. Eu sei que foi muito mais tremendo do que isso. Mas o próximo passo é o batismo. Então, mas o principal milagre, o que mais importante pode acontecer na sua vida é a garantia da vida eterna, amém? A salvação. 3, Deus quer nos abençoar com as manifestações do seu poder, mas sempre haverá um tempo determinado e uma maneira específica estabelecidos por Ele. Nós temos que ter isso em mente. E muitas vezes as ações de Deus são diferentes de uma pessoa para outra. Não há uma regra de como o Senhor age, mas o fato é que sempre haverá um tempo e uma maneira do Senhor agir. E um quarto aspecto é que Deus é soberano. Diga, Deus é soberano. Amados, a soberania de Deus é inquestionável. Na verdade, o Senhor faz se Ele quiser. Talvez você já tenha dito isso, ou ouvido, certamente disse isso alguma vez. Né? As pessoas te perguntam, você vai lá amanhã? Você diz assim, se Deus quiser eu vou. Quem já disse isso? Né? Já disse. E aqueles que querem ser mais espirituais, né? Ainda dizem assim, Deus há de querer. Já disse também, né? Mas essa é uma realidade. Se Deus quiser, vai acontecer. Se Ele não quiser, não vai. Isso está dentro da soberania de Deus. E amados, nós temos que ter essa consciência, porque a falta dessa consciência tem sido motivo de muita gente sair frustrado com Deus, decepcionados com a igreja, porque vieram, se aproximaram de Deus e não receberam aquilo que buscaram, porque vieram buscar algo e não se importaram com aquilo que era mais importante, que é a salvação. Então Deus é soberano, amém? Nunca se esqueça disso. Então eu quero tomar como referência um milagre realizado por Jesus, para poder exemplificar o que eu preciso compartilhar com você nessa noite. Um milagre que teve um tempo, né? Na verdade foi realizado em 2 tempos, não foi instantâneo, e teve uma maneira, um modo que Jesus usou, que esse realmente eu não considero muito convencional, mas foi muito eficaz. Jesus conseguiu realizar o milagre. Então, através dessa ação de Jesus, nós queremos transmitir a vocês alguns aspectos práticos que nos ajudarão a compreender a ação de Deus na nossa vida. Uma palavra, como eu disse,
com um caráter didático, princípios que você vai receber, mas que eu quero que você, enquanto ouve essa palavra, permita que o Senhor vá aguçando a sua fé. Amém? Vá aguçando a sua fé, para que ao final a gente possa orar e clamar pelos milagres do Senhor. O texto, então, que eu quero ler com vocês está em Marcos 8, de 22 a 26. Você pode acompanhar, pode pular para o texto. Marcos 8, de 22 a 26. Diz assim: eles foram para Betsaida, e algumas pessoas trouxeram um cego a Jesus, suplicando-lhe que tocasse nele. Ele tomou o cego pela mão e o levou para fora do povoado. Depois de cuspir nos olhos do homem e impor-lhe as mãos, Jesus perguntou: você está vendo alguma coisa? Ele levantou os olhos e disse: vejo pessoas, elas parecem árvores andando. Mais uma vez Jesus colocou as mãos sobre os olhos do homem. Então seus olhos foram abertos, e sua vista lhe foi restaurada, e ele via tudo claramente. Jesus mandou-o para casa, dizendo: não entre no povoado. Um milagre de Jesus, que teve um tempo e uma maneira. Então, através desse texto, nós vamos retirar princípios práticos, ligados a esse processo, ok? De salvação, de milagres, no qual nós estamos inseridos. Vamos lá? No verso 22, diz assim: eles foram para Betsaida, e algumas pessoas trouxeram um cego a Jesus, suplicando-lhe que tocasse nele. O primeiro aspecto que eu quero abordar nessa noite com você é o tema dessa ministração, e dizer que o seu milagre já começou. O seu milagre já começou. Deus já começou a agir na sua vida. Aquele homem, ele foi levado até a presença de Jesus, e a partir daquele momento teve início a transformação da sua vida. Isso nos remete à ideia de que o milagre começa quando o homem encontra com Jesus. O meu milagre, o seu milagre começa quando nós temos um encontro com Jesus, quando somos levados e estamos face a face com Ele. Ali começa o nosso milagre. E, amados, só há uma maneira de não ser abençoado por Jesus estando na sua presença. Só se você não quiser, que é possível. Não é? Você sabe, você já deve ter visto isso, quando Jesus foi crucificado, ao lado dele foram crucificados também dois malfeitores, um à esquerda e o outro à direita. E ali, aqueles dois homens, eles eram condenados, estavam condenados à morte, como de fato morreram. Mas ali a Bíblia diz que um deles, apenas um, aproveitou a oportunidade que teve para reconhecer que aquele homem, Jesus, que estava do lado dele, poderia mudar o curso da sua história. E ali naquele momento ele reconheceu o poder de Jesus e recebeu a salvação. Enquanto o outro não aproveitou a oportunidade, não quis, blasfemou, não reconheceu o poder que estava sobre Jesus e certamente perdeu a salvação. Então veja, dois homens com a mesma oportunidade, mas com decisões diferentes. Então nós temos que tomar a decisão de querer, amém? Querer ser abençoado, querer o nosso milagre, querer que Jesus transforme a nossa vida. E o segundo aspecto é que você não está sozinho. Há pessoas dispostas a te levar à presença de Deus, gente interessada na sua vida. Eu acho que você, filho da paz, já percebeu isso, não é? Os semeadores da paz, o seu líder de célula, nós, os pastores, são pessoas interessadas na sua vida, interessadas na sua cura, interessadas na sua restauração familiar, no restabelecimento do seu relacionamento conjugal, enfim. Há pessoas interessadas em você, no seu milagre e na sua salvação. Na semana passada, muitos tiveram a oportunidade de estar na presença do Senhor, de uma forma muito intensa, quando passaram pelo encontro com Deus. Faremos outro em agosto. Se você não fez a sua inscrição ainda, filho da paz, faça. Ali aquelas pessoas tiveram a oportunidade de estar face a face com o Senhor, onde puderam ser transformados pelo poder de Deus.
Então, o nosso milagre começa quando temos um encontro com o Senhor, e nós precisamos querer, amém? No verso 23, na primeira parte, diz que Jesus tomou o cego pela mão. O segundo ponto diz que Jesus está mais próximo do que você imagina. Jesus está próximo. Eu não sei qual é a visão que você tem de Deus, não acredito que ainda existam pessoas que veem Deus como, não é, um ser inacessível, sentado num trono, um velho de barba branca reinando as nações. Eu não sei se alguém ainda tem essa imagem de Deus, mas se você tem, essa não é a imagem que Deus quer que você tenha dele. A imagem que você precisa ter de Deus é de um pai, é de alguém muito próximo, alguém que está disposto a estender a mão e te tomar pela mão. Essa é a imagem que você tem que ter de Deus. Um pai acessível, um pai que está sempre disposto a te abençoar. Igreja, preste atenção, nós não podemos seguir Jesus de longe. Tem muita gente seguindo Jesus de longe, não perde Jesus de vista, mas também não se aproxima dele, não permite que ele se aproxime de você. E isso fala de relacionamento pessoal, relacionamento entre nós e Deus, você e Deus, algo íntimo, intenso, profundo. Isso fala também de envolvimento, fala de compromisso com a sua obra, que é a sua igreja. E amado, saiba de uma coisa, o nosso relacionamento com Deus vai nos levar a conhecê-lo mais profundamente. Nós só conhecemos uma pessoa na medida em que nós nos relacionamos com ela, não é assim? Qualquer relacionamento interpessoal é assim que funciona. Quanto mais nos relacionamos, mais conhecemos a pessoa. Então, quanto mais nos relacionarmos com o Senhor, mais conheceremos o Senhor. E nós precisamos conhecer a Deus, conhecer o Senhor. E o nosso envolvimento com a sua obra nos colocará em um lugar de segurança. Há um texto que eu quero ler com você, Deuteronômio 25:17, diz de uma estratégia do inferno, que ainda atua hoje, nos nossos dias. O texto diz assim: lembra-te do que te fez Amaleque no caminho quando saías do Egito. Está falando do povo que foi liberto do Egito, e estava saindo pelo deserto, rumo à terra prometida. Como te saiu ao encontro no caminho, e feriu na tua retaguarda todos os fracos que iam atrás de ti, estando tu cansado e afadigado, e não temeu a Deus. Então essa é uma estratégia do inferno, do diabo, de atacar aqueles que estão enfraquecidos, aqueles que ficam na retaguarda, aqueles que não acompanham o povo de Deus, não está no meio do povo de Deus. E é no meio do povo de Deus que nós temos que estar, porque aí há um lugar de segurança, aí nós somos animados, nós estaremos seguros. Então, se você está nessa situação, seguindo Jesus de longe, vem para o meio, não fique na retaguarda. Ali é um lugar muito vulnerável. Satanás lança setas na sua mente, no seu coração, e que se atingir pode causar um dano tremendo. Vem para o meio. Também você que nos assiste pela internet, talvez você esteja seguindo Jesus de longe. Eu quero que você ouça a voz de Deus nessa noite dizendo: vem para o meio. Vem para o meio do meu povo. Vem caminhar com o meu povo. Aqui é um lugar de segurança, um lugar de conquista, um lugar de pessoas que têm os mesmos propósitos, a mesma fé, buscam os mesmos objetivos em Deus. Vem para o meio. Há um texto de Isaías 41, 10 e 13, é uma promessa. Eu quero que você tome posse dessa promessa, que diz: eu, Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo: não tenha medo, eu sou contigo. Não fique assustado, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço, eu te ajudo, eu te sustento com o meu braço de justiça. Eu te tomo pela tua mão e te digo: não temas, eu te ajudo.
Esse é o nosso Deus, que está sempre de mão estendida, para nos tomar pela mão, para nos conduzir em lugar de paz, de segurança. Esse é o nosso Deus. Agora nós temos que estar próximos dele. Enquanto eu ministrava, enquanto eu preparava essa ministração, Deus me trouxe uma imagem interessante. Você já viu essas imagens de um pastor de ovelhas? Mesmo, um pastor de ovelhas. Não é na nossa cultura, não sabemos, mas nós já vemos as imagens, né? O pastor, ele tem um cajado, não tem? Aquele arco. E sabe para que serve aquele cajado? Também serve para resgatar a ovelha que está longe, que caiu, não é? Num buraco, está em perigo. E aí eu cheguei à conclusão de que é melhor eu estar perto de Deus, para que Ele possa me tomar pela mão, do que ter que ser resgatado pelo cajado. Talvez seja mais dolorido. Então nós precisamos estar perto de Deus, caminhar perto do Senhor. E esse relacionamento com Deus, ele segue por uma via de mão dupla. O Senhor quer vir nos abençoar. O seu caráter é abençoador, mas Ele precisa nos encontrar indo ao encontro desse desejo dEle, com a nossa fé. Então, como eu disse, Ele vem com a sua palavra e nós vamos com a nossa fé, e nós precisamos nos encontrar para que as coisas aconteçam na nossa vida. Agora, preste atenção, a iniciativa de nos aproximar, a iniciativa de ter um relacionamento profundo com Deus é nossa, é minha, é sua. 1 João 4 diz que nós o amamos porque Ele nos amou primeiro, ok? Até aí tudo bem. Nós amamos o Senhor por quê? Porque Ele nos amou primeiro. E Ele nos amou de tal maneira que deu seu único Filho para morrer no nosso lugar, nos dar a salvação. Então, a partir dessa atitude, desse amor liberado, nós também o amamos. Agora, o nível de relacionamento entre Deus e nós é que estabelecemos. O Senhor já estendeu o seu amor, e nós somos atraídos por esse amor, amém? Nós somos atraídos. Tiago 4,8 diz: aproximem-se de Deus, e Ele se aproximará de vocês. Entenderam o processo? Deus nos amou, nos atraiu, e nós temos que estabelecer, ter a iniciativa de buscar um relacionamento intenso e profundo com o Senhor, ir até o Senhor. Essa iniciativa tem que ser nossa, amém? Ainda no verso 23, na segunda parte, e o levou para fora do povoado, ou seja, precisamos permitir que Jesus nos leve a um ambiente apropriado para que possa realizar o milagre. Mas preste muito atenção, esse ponto é um dos pontos mais importantes dessa palavra, e você precisa entender o sentido disso. Aqui, começa a desenhar o método, a maneira como Jesus agirá na vida daquele homem. E há um detalhe importante, abra um parênteses aqui, para que você entenda que Deus, Ele nos recebe como nós estamos. O seu amor nos recebe como nós estamos, muitas vezes marcado pelo pecado, marcado pela decepção, pela frustração, pelo medo, pela insegurança. Deus nos recebe, mas na verdade Ele não quer que a gente permaneça da maneira como nos recebeu. Ele quer produzir uma transformação na nossa vida. Ele quer nos curar, nos libertar, produzir algo novo na nossa vida, para que a gente possa viver em novidade de vida. E Ele quer produzir isso naquelas pessoas que se achegam até Ele. Então, por essa razão, depois de receber aquele homem como ele estava, Ele pegou na mão dele e o levou para fora de Betsaida, para fora do povoado. E amados, intrigante isso. Eu confesso que quando eu li esse texto eu achava intrigante. Por que Jesus fez isso? Porque o Senhor, Ele tem poder para fazer qualquer coisa em qualquer lugar, amém? O poder dEle é imensurável, não existe impedimento para que o Senhor possa agir. Mas Jesus tira aquele homem de um ambiente, diga ambiente. Jesus tira aquele homem de um ambiente
e o leva para outro ambiente. Por quê? Betsaida não representava um ambiente apropriado, conveniente para que Jesus pudesse realizar o milagre. Como eu disse, não que ele não tivesse poder para realizar o milagre, não que ele não quisesse realizar o milagre, mas ele fez questão de deixar claro que nem sempre o ambiente em que nós estamos inseridos é um lugar onde ele tem liberdade para agir. Preste atenção nisso. Betsaida era um lugar de incredulidade, de frieza de coração, de indiferença. Há um texto em Lucas 10, 13, que diz assim, Jesus dizendo, ai de ti. E amados, quando o Senhor começava dizendo ai de ti, porque a coisa não estava boa. Ai de ti, Corazim, que era um outro lugar. Ai de ti, olha aqui, Betsaida. Porque se os milagres que foram realizados entre vocês o fossem em Tiro e Sidom, outros povoados, há muito tempo elas teriam se arrependido e vestido roupas de saco e cobrindo-se de cinzas. Então Betsaida representava um ambiente onde havia falta de fé, havia falta de arrependimento. As pessoas viam a ação de Jesus com indiferença. E amado, sabe o que aconteceu em Betsaida? Ali em Lucas, também no Evangelho de Lucas, no capítulo 9, no verso 10, diz que em Betsaida aconteceu o milagre da multiplicação dos pães. Com 5 pães e 2 peixes, uma multidão foi alimentada. A Bíblia diz que pelo menos 5.000 homens. Amados, eu não sei quantas pessoas viviam em Betsaida, eu não sei qual era o tamanho daquela cidade, mas 5.000 pessoas, 5.000 homens é gente. Não devia ser um povoado grande. Eu imagino que toda aquela cidade, todo aquele povoado viu esse milagre, ou pelo menos ficou sabendo desse milagre. Imagina, uma multidão sendo alimentada apenas com 5 pães e 2 peixes. Foi um milagre tremendo. Mas o fato é que as pessoas de Betsaida, eles viram a ação de Jesus, mas não reconheceram o poder de Deus. Eles tiveram a oportunidade de se arrepender, mas deixaram passar. Não quiseram mudar a sua história. Eles tiveram a presença de Jesus, mas a trataram com indiferença. Então, por conta disso, Jesus tirou aquele homem daquele ambiente que representava incredulidade, ausência de arrependimento, falta de reconhecimento do poder de Deus, indiferença, para levá-lo a um outro ambiente onde ele pudesse realizar um milagre. Isso tem um sentido para nós. Nós precisamos entender que Deus trata com muita seriedade essa questão de incredulidade e indiferença. Há um texto em Hebreus, no capítulo 3, muito interessante, que eu quero ler com você, que está falando daquele povo que saiu do Egito, por uma ação milagrosa de Deus e pelas mãos de Moisés. Então o escritor aos Hebreus, na verdade, ele traz um alerta, ele diz assim, assim como diz o Espírito Santo, hoje se vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração como na rebelião, durante o tempo de provação no deserto, onde os seus antepassados me tentaram, pondo-me à prova, apesar de durante 40 anos terem visto o que eu fiz. Por isso eu fiquei irado contra aquela geração e disse, os seus corações estão sempre se desviando, e eles não reconheceram os meus caminhos. Assim jurei na minha ira, jamais entrarão no meu descanso. Aí ele diz, cuidado irmãos, diga aí, cuidado irmão. Cuidado irmãos, para que nenhum de vocês tenha coração perverso e incrédulo, que se afaste do Deus vivo. Pelo contrário, encorajem-se uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, de modo que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado, pois passamos a ser participantes de Cristo, desde que de fato nos apeguemos até o fim à confiança que tivemos no princípio. Por isso é que se diz, se hoje vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração como na rebelião. Aí ele faz algumas indagações, quem foram os que ouviram e se rebelaram? Não foram todos os que Moisés tirou do Egito? Contra quem Deus esteve irado durante 40 anos? Não foi contra aqueles
que pecaram, cujos corpos caíram no deserto? E a quem jurou que nunca haveriam de entrar no seu descanso? Não foi aqueles que foram desobedientes? Vemos assim que foi por causa da incredulidade que não puderam entrar. Então aquele povo foi liberto da escravidão do Egito, mas enquanto caminhava pelo deserto, eles permaneceram desobedientes, incrédulos. Amados, e a incredulidade, ela está relacionada à desobediência, porque não adianta eu crer se eu não fizer aquilo que Deus manda eu fazer. Não adianta eu falar, não, eu creio, eu tenho fé, mas se eu não fizer aquilo que a Bíblia fala que eu tenho que fazer, aquilo que Jesus me manda fazer. Então, se eu creio, eu preciso obedecer, e aquele povo pereceu no deserto, por conta da desobediência e por conta da incredulidade. Então, diante de tudo isso, nós temos que estar atentos, para que a nossa casa não se torne uma Betsaida. Muitas vezes nós temos visto o poder de Deus, sabemos o que Deus pode fazer, mas nós não conseguimos manter um ambiente apropriado para que Deus possa agir. Talvez nossos lares estejam ainda marcados pelo pecado. Talvez ainda haja constantes brigas conjugais, desrespeito, pornografia, talvez um relacionamento extraconjugal. E tudo isso tem marcado a nossa vida, o nosso relacionamento, e esse é o ambiente em que nós estamos inseridos. E amados, em um ambiente como esse, há muito pouco, ou quase nada, ou talvez nada, que Deus possa fazer, mesmo que Ele queira. Então não podemos fazer da nossa casa uma Betsaida. Não faça da sua casa uma Betsaida, mas faça de uma casa de paz, uma casa onde o poder de Deus vai agir, numa casa onde o Senhor terá liberdade para entrar e agir. Quem está entendendo? E um ambiente adequado para o Senhor agir, quem produz um ambiente são as pessoas, não é? Quem produz um ambiente somos nós. As pessoas que estão naquele ambiente é que criam um ambiente. Então nós temos que guardar também o nosso coração, para que também ele não se torne uma Betsaida. Talvez não é a nossa casa, talvez não é um lugar físico, mas talvez nós permitimos que nós nos tornemos Betsaida, agindo com incredulidade, sem arrependimento, sem reconhecer o poder de Deus, com indiferença às coisas que Deus faz. Corremos esse risco. E enquanto houver tudo isso, incredulidade, falta de arrependimento, indiferença no coração das pessoas, como eu disse, há muito pouco ou quase nada que Deus possa fazer, independentemente do ambiente em que ela esteja. E às vezes, não se trata de sair de um ambiente, na verdade nós temos que permitir que o Senhor nos tire desse ambiente, transforme o ambiente em que nós estamos. Mas muitas vezes, não é sair de um ambiente que é o problema, é tirar o ambiente de dentro de nós. Ainda tomando como exemplo a saída do povo de Deus do Egito, numa só noite, ali milhares de pessoas foram libertas da escravidão. Numa só noite, milhares de pessoas saíram do Egito, foram para o deserto rumo à terra prometida. E ali caminharam por 40 anos. E 40 anos não foram suficientes para que o Egito fosse tirado de dentro deles. Nós vimos o motivo pelo qual eles pereceram no deserto: desobediência e incredulidade. Porque o apego que eles tinham às coisas do Egito, e quando nós falamos de Egito, só para nós trazermos num contexto atual, o Egito para nós representa o mundo, representa aquela vida que nós tínhamos antes de entregar o nosso coração ao Senhor, que nós chamamos de mundo. Então aquele povo saiu do Egito, ele foi liberto pelo Senhor, mas levaram o Egito com eles. O apego era muito forte, a influência exercida pelo Egito era muito forte, os costumes, as tradições praticadas no Egito, tudo aquilo solidificaram dentro deles, e isso consolidou o Egito dentro dessas pessoas.
Então toda aquela bagagem que adquiriram enquanto estavam no Egito, estavam com eles enquanto caminhavam rumo à promessa, rumo àquilo que Deus já havia estabelecido para eles. E olha, o que me deixa mais intrigado é que aquelas pessoas estavam cegas por aquilo que Deus estava fazendo. Amados, lá no Egito eles viviam escravizados, oprimidos, humilhados. E Deus providenciou um livramento. Deus os libertou e os fez caminhar até a terra prometida, mas ainda assim eles se esqueciam do livramento, se esqueciam da liberdade que receberam, e muitas vezes sentiam saudade. Que vontade de estar lá no Egito. Veja como eles estavam cegos por aquilo que Deus estava fazendo. E muitas vezes nós vivemos situação semelhante. O Senhor nos tirou da escravidão, o mundo nos escravizava, o pecado nos escravizava, e o Senhor nos libertou, e hoje nos tem uma nova proposta. Ele nos apresenta uma nova proposta de caminhar rumo à salvação, rumo à eternidade. E muitas vezes nós sentimos saudades do mundo, porque o apego que nós trouxemos do mundo ainda tem muita influência sobre nós. As tradições que nós trouxemos do mundo ainda exercem muita influência sobre nós. E nós não nos atentamos por aquilo que Deus fez. Nós somos libertos. Você é livre. Você é livre. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A verdade é Jesus Cristo. Jesus Cristo te libertou. Então nós temos que viver essa realidade. Não podemos permitir que toda a bagagem que nós trouxemos do mundo, se misture com essa nova vida. Temos que caminhar, temos que mergulhar no relacionamento com o Senhor. Então liberte-se de tudo que ainda te prende, para que você possa viver essa liberdade que Deus já proporcionou na sua vida. Faça do ambiente onde você vive um lugar apropriado para que Deus possa agir na sua vida. Amém? Verso 23, depois de cuspir nos olhos do homem e impor-lhe as mãos. 4, a maneira como Deus faz é Ele que determina. É Ele. Jesus realizou vários milagres com métodos diferentes. Às vezes Ele dizia, só dava uma palavra, diz, vai, a tua fé te salvou. Outras vezes Ele usava a saliva para curar os enfermos, como fez dessa vez, fez em outra oportunidade também. Então, queridos, nós precisamos entender que nem sempre, eu diria até que quase nunca, o jeito que a gente quer ou espera receber a bênção é aquela que Deus vai usar para nos abençoar. A maneira pode parecer estranha, mas ela nunca vai ser inadequada. O Senhor que estabelece o método, como vai fazer. E muitas vezes a dificuldade que nós temos não é de entender a maneira como Deus vai agir na nossa vida, mas é de aceitar a maneira e o tempo de Deus agir. Sabe, querido, Deus não precisa de uma mãozinha, Deus não precisa que você mostre para Ele como ele tem que fazer. Na verdade, o que Ele precisa é só da nossa fé, e que a gente tenha essa consciência de que para todo propósito há tempo e modo, como está escrito ali em Eclesiastes 8, de 5 a 6. Então, trazendo esse contexto para a realidade desse homem que foi curado por Jesus, nós olhamos para a maneira que Jesus realizou. E, amados, eu fico pensando que se aquele homem, ele era cego, talvez se ele enxergasse, na hora que ele viu que Jesus preparou para cuspir nos olhos deles, ele poderia ter feito, não, Jesus, espera aí. Mas o fato é que Jesus usou esse método, cuspiu nos olhos daquele homem. E talvez a gente diga, Senhor, é assim que o Senhor vai fazer comigo? Senhor, é nessa área que o Senhor vai ter que tocar. Amados, talvez para você receber um milagre, Jesus tenha que tocar em áreas da sua vida que lhe cause incômodo, que lhe cause desconforto. Talvez para que o milagre aconteça na sua vida, Ele vai ter que entrar em situações que você não quer mexer, ou situações que você não quer deixar, não quer abrir mão.
Então Jesus veio com a sua maneira, com o seu método, e você diz, não Jesus, não tem outra forma não, não tem uma outra maneira do Senhor agir. Talvez situações que você blindou, e não quer que ninguém mexa. Talvez um relacionamento extraconjugal, como eu disse, talvez a desonestidade, talvez a falta de perdão. Para o Senhor realizar o milagre, talvez Ele vai ter que tocar nessas áreas. Senão não há nada que o Senhor possa fazer, mesmo que Ele queira e mesmo que Ele tenha poder para isso. Talvez para Jesus melhorar o seu casamento, Ele vai precisar transformar você primeiro. Como eu disse, o ambiente é feito por nós. O ambiente conjugal é feito pelos cônjuges. E talvez para mudar o seu casamento, você tenha orado por isso, talvez o Senhor tenha que tocar em você. Tem que começar por você, para que o seu casamento seja abençoado. Então, amados, não é como nós queremos, mas como Deus quer, ok? E o tempo, Jesus realizou esse milagre em 2 tempos, não é? Primeiro Ele tocou, aí perguntou o que Ele estava vendo, o homem estava vendo, né, pessoas, mas como árvores que estavam andando, e aí Jesus tocou a mão, impôs as mãos novamente, ele foi totalmente curado. Jesus fez em 2 tempos, como eu disse, não porque Ele não tinha poder para fazer de uma vez só, mas eu acredito que o Senhor quis deixar uma lição muito importante para nós. Nós precisamos entender que muitas vezes nós estamos no meio de um processo de Deus na nossa vida. Diga, processo. Às vezes a bênção que nós buscamos, ela será resultado de uma sucessão de pequenas ações de Deus na nossa vida. Há uma prática muito interessante, eu normalmente faço isso, não sei se você já fez. É olhar o filme da sua vida de trás para frente, não é? Olhar 5, 10 anos, como se estivesse olhando o filme de trás para frente. Quem já fez isso? Né? Tem essa prática? Só eu? Sou maluco assim? É muito interessante. E amados, se você faz isso, você vai ver o quanto Deus te abençoou, e quanto Deus te livrou, como que as coisas foram acontecendo sucessivamente para que hoje eu pudesse ter as bênçãos que eu tenho. Situações que não vieram instantaneamente, mas veio através de um processo que dependeu da minha perseverança, da minha insistência, da minha fé para alcançar. Faça esse exercício. Comece a olhar a sua vida, coisas que foram acontecendo, e você vai ver muitas vezes a ação de Deus preparando esse momento que você está hoje. Portanto, é importante perseverar, não desistir. Então nós chegamos a 2 perguntas decisivas. Vai depender da sua resposta para você receber a sua bênção. A primeira delas é: você está disposto a se submeter à maneira de Deus? A segunda é: você está disposto a esperar pelo tempo que for necessário para ver a ação de Deus? Dependendo do que você responder, você verá a bênção ou não. Então nós temos que ter essa disposição, decidir esperar o tempo que for necessário, decidir aceitar a maneira que Deus usar para nos abençoar. Isso depende da nossa decisão e da nossa disposição. Amém? Vamos seguir, verso 23 e 24. Jesus perguntou: você está vendo alguma coisa? Ele levantou os olhos e disse: vejo pessoas, elas parecem árvores andando. O quinto aspecto que eu quero colocar para vocês é que nós precisamos olhar para Jesus e não para as pessoas ou circunstâncias. Às vezes nós deixamos de olhar para Jesus para colocar os olhos nas pessoas, nas situações que nos envolvem, nas circunstâncias. E eu fico imaginando, nesse momento em que Jesus pergunta isso ao cego, e ele fica olhando do lado, e fala: Jesus, estou vendo alguma coisa, estou vendo pessoas, mas parece árvore andando. Eu fico imaginando Jesus pegando o rosto daquele homem, virando para ele, dizendo: olha para mim, olha para mim.
Só eu posso te curar. Não se distraia. Não se distraia. Porque homens podem falhar. Homens não têm o poder para curar. A religião não tem poder para salvar. O único que pode curar e salvar é Jesus Cristo. Então olhe para Jesus. Não se distraia com o movimento que os homens possam fazer. Olhe para Jesus. Então não coloque a sua expectativa na igreja, nos homens, nos médicos, nos políticos, nos economistas. Espere em Deus. Espere em Deus. Sabe, existem homens sérios, homens tementes a Deus, homens que servem de inspiração para nós, e devemos nos inspirar nesses homens de Deus. Mas são modelos a seguir, mas quem cura é Jesus. Certa vez, um coxo, diz a Bíblia, recebeu a cura por intermédio de Pedro, e aí as pessoas olhavam para ele admiradas. E aí Pedro percebeu e disse assim: espera aí, vocês estão olhando para mim como se eu tivesse feito isso? Não, não, não. Quem fez isso foi o Senhor, foi Deus. Então o Senhor pode nos usar, pode usar os homens, mas é o Senhor Jesus que tem poder para curar. É o Senhor Jesus que tem poder para transformar. Então foque em Jesus, foque em Jesus. Verso 25, mais uma vez Jesus colocou as mãos sobre os olhos do homem, então seus olhos foram abertos, e sua vista lhe foi restaurada, e ele via tudo claramente. Amados, Deus não faz nada pela metade. Talvez você ainda não esteja vendo, sua família completamente restaurada, sua vida completamente liberta, seu casamento totalmente fortalecido, mas saiba de uma coisa, o seu milagre já começou. Deus já está agindo na sua vida. Essa é uma realidade, essa é uma verdade. E amados, a transformação da nossa vida, ela começa pela cura da nossa visão espiritual. Então, enquanto nós ficarmos olhando para o natural, onde há impossíveis, talvez a gente não alcance aquilo que a gente busca. Mas quando nós somos transformados na nossa visão espiritual e passamos a olhar com os olhos da fé, olhar no sobrenatural, onde não há impossíveis, e Deus age no sobrenatural. Para Deus não há impossíveis. Então nós precisamos olhar para Jesus com esses olhos, de que o Senhor tem poder para realizar o impossível na nossa vida. Isso é fé, certeza das coisas que se esperam, convicção de fatos que eu não estou vendo. Isso é fé, isso é agir no sobrenatural. E fé não é simplesmente acreditar que Jesus pode realizar milagres. Fé é você tomar posse, é você acreditar que aquilo que Jesus prometeu é para mim, é para você. Que o impossível se torna possível por uma ação de Deus na nossa vida. E nesse processo todo, amados, há uma observação importante que você precisa entender. Não se contente em ver pessoas como árvores que andam. O que eu quero dizer com isso? Árvores não andam, concorda comigo? Alguém já viu alguma árvore andando aqui? Não? De repente está lá, você está andando, passa aqui, né, uma laranjeira do teu lado, caminhando. Onde você vai, laranjeira? Não, é aqui. Limoeiro ali é muito azedo, eu vou mudar de lugar. Vou lá perto do maracujá, que é mais docinho, tranquilo. A árvore não anda. Na verdade, se você vê uma árvore andando, você corre, tá bom? Boa coisa não vai ser, não. Ou seja, aquele homem não estava completamente curado. O Senhor Jesus não havia completado a obra que começou na vida daquele homem. No primeiro momento, ele foi tocado pelo Senhor, ele recebeu algo. Para quem não via nada, ver pessoas como árvore andando já é alguma coisa, não é? Mas não era tudo que o Senhor tinha para ele. Isso nos traz uma lição. Naquele momento, aquele homem poderia ter duas atitudes. Em ambas, ele perderia a bênção. Duas atitudes possíveis. Atitudes que acontecem hoje, nesses dias, todos os dias. As situações que poderiam acontecer depois que Jesus fez essa pergunta para ele. Ele poderia ir embora chateado,
Não é porque Jesus não havia feito o que ele queria que ele fizesse. Não, queria enxergar tudo. Jesus não fez. Não, magoei com Jesus. Quero mais não, Jesus, tá bom. Não conseguiu, vou embora. Ou dizer para Jesus: valeu, Jesus, já recebi. Eu não via nada, agora estou vendo, embaçado, mas estou. Tá bom também. Não quero mais compromisso. Não quero mais, não precisa. O que eu já consegui já está bom demais. Amados, em qualquer uma dessas duas situações, ele perderia a bênção. Ele perderia tudo o que Jesus queria fazer com ele. Ele perderia a sua bênção completa. Ele perderia a sua salvação. O fato é que ele permaneceu para que Jesus completasse a obra. E hoje, como eu disse, muitos abandonam ao Senhor porque não recebem aquilo que vêm buscar. Talvez passa o tempo que ele pré-estabeleceu para que Jesus pudesse agir, e ele não age, então ele sai da igreja, ele sai frustrado com o Senhor, sai reclamando. E também muitas pessoas abandonam o Senhor depois de receberem uma bênção. Vêm para a igreja, buscam algo, o Senhor concede, e dão tchau. Já consegui o que eu queria, sem que o Senhor completasse a obra. Como eu disse, o maior milagre que pode acontecer na vida de uma pessoa é a sua salvação. Deus não quer simplesmente ficar dando coisas para o seu povo. Deus quer salvar o seu povo. Jesus veio para salvar o pecador. Então, queridos, o Senhor vai terminar a obra que começou na sua vida. Não desista. Não desista. Calma. Calma, diz aí para o teu irmão, calma. O Senhor já está agindo. O seu milagre já começou. Filipenses 1,6 diga: tendo por certo que aquele que em vós começou a boa obra há de aperfeiçoar até o dia de Cristo Jesus. Então permaneça fiel, não desista, permaneça firme, até que o Senhor faça tudo o que Ele tem que fazer na sua vida. Amém? Verso 26, Jesus mandou para casa dizendo: não entre no povoado. Ponto 7, Jesus ordenou ao homem que não voltasse a Betsaida, mas que estabelecesse ali uma nova maneira de viver, baseado naquilo que ele recebeu. Mas você concorda comigo que a vida daquele homem foi totalmente transformada? Ele não via, não enxergava, e passou a ver. Então o Senhor quer produzir essa nova visão. O Senhor sugere uma nova vida que é baseada numa nova visão. Nós precisamos passar a enxergar as coisas sob uma nova perspectiva, agora com os olhos da fé. O Senhor precisa tocar nos nossos olhos, curar a nossa visão, para que a gente possa enxergar com os olhos da fé. E Jesus disse: não volte para Betsaida. Ou seja, não permita que a incredulidade volte a ocupar o seu coração. Não admita viver num ambiente marcado pelo pecado. Não deixe que a visão de Deus se perca. Aquilo que Deus tem te mostrado se perca. Permita que o Senhor produza um outro ambiente para que Ele possa realizar um milagre. Você precisa permitir. Você precisa deixar. Você precisa querer. E há uma proposta de Deus para nós. O Senhor quer muito mais do que, como eu disse, Ele dar algo. Ele quer fazer parte da nossa vida. Ele quer se relacionar conosco como um pai se relaciona com um filho. Expressar o seu amor, liberar o seu perdão, liberar a sua graça. Então há uma proposta de Deus, que Ele dar uma nova vida, mas você precisa decidir recebê-lo no seu coração. Essa é a proposta de Deus, proporcionar perdão, alegria, salvação, paz, mas a partir de uma decisão que você precisa tomar de segui-lo de perto, de se relacionar com Ele, de viver realmente no sobrenatural.
Essa é a proposta de Deus para nós. Você quer que o Senhor faça parte da sua vida? Quem quer que o Senhor faça parte da sua vida de uma forma intensa? Quem quer entrar num novo nível de fé para crer no sobrenatural? Essa é a proposta de Deus para nós. E a proposta para você que entrou nesse lugar pela primeira vez é de salvação. Eu ainda tenho mais um ponto para falar, mas eu quero abrir um espaço agora para que o Senhor possa salvar vidas nesse lugar. Fique em pé, igreja.